Você consegue imaginar o Brasil completamente perdido? Sem GPS, sem controle aéreo, sem logística, sem até mesmo conseguir fazer uma transação bancária com segurança? Pois é, pode parecer exagero, mas nesse cenário não está tão distante aí quanto parece. Com a treta entre Lula e Trump pegando fogo e o apoio declarado do presidente americano ao Bolsonaro, o Brasil corre um sério risco de sofrer retaliações pesadas e entre elas está uma possível restrição ao sistema GPS norte-americano, uma tecnologia essencial para o funcionamento de praticamente tudo no país. Hoje eu vou te mostrar como que essa tecnologia realmente funciona e por que ela é tão importante, E o que aconteceria se o Brasil tivesse seu acesso cortado? Será que a gente tem alternativas? Dá para fazer acordo com outro país? E o mais importante, será que os Estados Unidos têm todo esse poder mesmo? Bom, eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. Enfrentar o presidente da nação mais poderosa do mundo dificilmente é uma decisão inteligente, Ainda mais quando se vem de um país em desenvolvimento. Isso não é complexo de inferioridade não, É só encarar a realidade como ela é, Pessoas sensatas sabem reconhecer os seus limites. Pena que o nosso querido presidente não parece ter essa noção e como todos sabemos, A sua capacidade intelectual deixa a desejar, E que infelizmente está arrastando o país junto, Muita gente ainda não entendeu a gravidade desse conflito, que vai muito além de dois líderes que não se suportam. O buraco é mais embaixo. Trata-se de uma disputa ideológica e o pior, nós acabamos ficando do lado errado dessa história. Mas hoje eu quero focar num ponto específico, A possível restrição do sistema GPS aqui no Brasil. E aí fica a pergunta, quais seriam as consequências reais disso? GPS, como funciona? Todo mundo já percebeu que essa tensão entre o Brasil e os Estados Unidos está diretamente ligada à guerra política entre Alexandre de Moraes e Lula, contra Bolsonaro e seus aliados. Trump, por sua vez, está claramente do lado do ex-presidente e tem usado essa posição para retaliar as decisões recentes de Alexandre de Moraes e de Lula. E aí que a coisa começa a apertar, Entre as sanções que Trump pretende impor ao Brasil estão aí o aumento das tarifas de importação dos nossos produtos, que podem saltar de 50% para 100%, possíveis punições em conjunto com a OTAN e até mesmo o bloqueio do uso de satélites do sistema GPS. E é justamente essa última medida que parece mais difícil de entender, Como assim bloquear o GPS? Isso é possível mesmo? Será que os americanos têm tanto poder assim? Veja bem, eu não estou dizendo que o Trump vai fazer isso, Essa é uma hipótese levantada por alguns estudiosos aí, caso a coisa fique ainda mais tensa. Bom, para responder isso, a gente precisa então entender primeiro como que esse sistema funciona. O famoso GPS, sigla para Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global, serve basicamente para indicar com precisão onde você está no planeta, e faz isso em questão de segundos. Ele está presente em tudo, no celular, no carro, nos aviões, navios, sistemas de rastreamento. É essencial para navegação, mapeamento e até controle ambiental. E só por aí já dá para ter uma noção da importância dessa tecnologia no nosso dia a dia. O sistema foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos lá no fim do século XX, com fins militares, guiar mísseis, localizar tropas, planejar manobras, tudo no embalo da corrida espacial. Em 57, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Já o primeiro satélite do GPS só veio em 1978, e o sistema ficou completo mesmo só em 95, quando passou a contar com 24 satélites em operação. Foi ali, nos anos 90, que o GPS começou a entrar de vez na nossa rotina, primeiro com o controle do tráfego aéreo, e depois com os aplicativos de rotas que usamos no celular. Hoje o sistema conta com cerca de 31 satélites ativos, divididos em 6 planos orbitais ao redor da Terra. Isso garante que em qualquer lugar do planeta, pelo menos 4 satélites estejam visíveis, e esse é justamente o número mínimo necessário para que o sistema funcione corretamente. Esses satélites, vamos chamar de GPS de forma geral, cara, eles controlam hoje tudo, quase tudo da nossa vida, cara, entendeu? Então, desde movimentação bancária, agricultura de precisão, com as coletadeiras colhendo e tal, mineração, cara, 75%, eu tenho esses dados que eu acabei de fazer uma apresentação semana passada, 75% da mineração depende do GPS, no mundo. 99% da produção de petróleo no mundo depende de GPS. Meu Deus! E mais de 80% da agricultura mundial depende de GPS. As três maiores áreas da economia do mundo
Se Depende de um satélite lá no céu. Se acabou o sistema, cara, acabou a economia mundial. Basicamente é isso que acontece, para a economia. O prejuízo calculado, cara, para 30 dias sem GPS é de 275 bilhões de dólares. Mas beleza, né? Como é que funciona esse negócio na prática? Bom, cada satélite do GPS envia continuamente um sinal de rádio com sua posição exata e o horário preciso em que essa mensagem foi emitida. Tudo baseado num relógio atômico super preciso. Quando o receptor, seja no seu celular ou no painel de um avião, capta esse sinal, ele mede o tempo que levou para a mensagem chegar e compara com o horário enviado pelo satélite. Como as ondas de rádio ali acabam viajando na velocidade da luz, né, até mesmo uma diferença mínima de tempo representa milhares de quilômetros. Usando sinais de pelo menos 4 satélites diferentes, o receptor consegue triangular a sua posição com uma precisão impressionante. Agora, se o aparelho só conseguir captar sinal de 1 ou 2 satélites, a estimativa da localização já fica meio imprecisa ou até confusa, né? Mas isso já é outra conversa. O sistema todo oferece 2 tipos de serviço. O primeiro é o Standard Positioning Service, o SPS, que é aquele liberado para todo mundo, né? Qualquer usuário civil pode usar. O segundo é o Precise Positioning Service, o PPS, né? Bem mais restrito, aí, disponível apenas para as Forças Armadas dos Estados Unidos e seus aliados. Ou seja, tá claro quem é que manda nesse jogo, né? Os americanos têm a tecnologia nas mãos e ainda criaram uma versão só para uso militar, com ainda mais precisão. Sabendo disso, vem a grande questão, né? Se eles realmente decidirem bloquear o uso do GPS aqui no Brasil, o que isso traria de consequência pra gente? As consequências. Primeiro de tudo, é bom deixar claro que o Brasil depende do GPS americano por pura incompetência dos nossos governantes. Apesar de ser uma tecnologia muito avançada e útil, ela está longe de ser inalcançável. A prova disso é que vários países já possuem seus próprios sistemas de localização funcionando perfeitamente. Ficar sem essa tecnologia travaria o Brasil em várias áreas ao mesmo tempo. Como eu falei lá no começo, né, uma possível restrição ao GPS afetaria setores essenciais como transporte, telecomunicações e até energia, já que as redes elétricas usam o tempo exato do GPS para se manterem sincronizadas. E tem mais, bancos e sistemas financeiros também dependem dele para registrar transações. Seria um desastre total para a nossa economia que já anda capengando. Se amanhã eles quiserem desligar o nosso GPS, eles desligam. E acabou. Acaba a economia. 80% dos postos de petróleo no Brasil hoje dependem do GPS. Eles param instantaneamente. 70% da mineração para na hora. E 75% da agricultura no Brasil para na hora. Não tem o que você fazer. A colheitadeira para. Tudo isso é sincronizado pelo GPS. E nós não temos um sistema, cara. E olha, já que a gente está falando sobre esse conflito entre Brasil e Estados Unidos, tem uma coisa que você precisa considerar. Se essa briga continuar escalando, o dólar vai disparar ainda mais. E adivinha quem é que vai se lascar com isso? Eu, você, todo mundo que só ganha em real. O real é uma das moedas que mais se desvaloriza no mundo e a tendência é só piorar com tanta instabilidade política e econômica. Por isso, se tem uma coisa que você precisa aprender urgentemente é como ganhar em dólar usando a internet direto da sua casa. E ó, eu não tô falando de dinheiro fácil, de pirâmide ou de promessa milagrosa. É um método real que eu mesmo aplico todos os dias e que pode te ajudar a criar uma fonte de renda paralela em moeda forte. Algo que pode fazer toda a diferença no fim do mês, principalmente num cenário onde o dólar só sobe. Se você quiser entender melhor como que isso funciona, me chama no WhatsApp pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou escaneie o QR Code que vai aparecer aqui na tela. Assim eu libero para você um mini treinamento gratuito, algumas aulas, tá? Onde eu explico o passo a passo. Não deixa essa oportunidade passar porque quem se antecipa sai na frente. E agora sim, né, voltando ao assunto do vídeo, a pergunta que fica é, será que temos alternativas? De acordo com a divulgadora científica Ana Apleiade, mestranda em astrofísica na Universidade de São Paulo, em uma hipotética queda do sistema GPS, o país poderia usar outras redes no lugar. Abre aspas. Embora improvável, tecnicamente, os Estados Unidos poderiam restringir ou degradar o sinal civil do GPS em determinadas regiões por motivos militares ou estratégicos. Ainda assim, o Brasil e o mundo não ficariam completamente no escuro. Há outros sistemas disponíveis e a maioria dos celulares, aviões, navios e equipamentos modernos já são compatíveis com múltiplas constelações de satélites. Ou seja, o GPS não é mais um único sistema disponível. Mesmo assim, como
destacou o Serjão dos foguetes, né? Seria um verdadeiro caos. Recentemente, houve casos de aviões que chegaram a perder a conexão com o GPS, dando uma pequena amostra do que poderia acontecer se o Brasil realmente ficasse sem acesso a essa tecnologia. 3 semanas atrás teve uma grande explosão. Essa explosão passou pelo satélite GPS. Olha o que aconteceu. Vários aviões tiveram que ficar, não puderam decolar. Porque o sistema de GPS deles deu uma piscada, tipo de 1 hora, 2 horas, os aviões não decolaram. O pessoal da Azul veio falar comigo, entendeu? Perguntando o que era, o que aconteceu e tal. Foi isso aí. Então tem aviões que têm sistemas de redundância e que tem sistemas de backup, que a gente tem um sistema lá que eles usam. Mas tem avião que não tem. Então você não pode. Aqueles ATR, você já deve ter voado aí pelo Brasil, aí nos shows você faz. Aquele pequenininho. Aqueles pequenininhos, nenhum deles voaram. Pra Santa Maria. Porque eles só têm GPS. Entendeu? Então, teve um cara que foi decolar com o avião, na hora que ele tava decolando, ele teve que abortar a decolagem e voltar. Porque deu sumiu o sinal no GPS. Teve muitos aviões na Europa que também passaram por esse problema. Então, assim, hoje a humanidade, ela é totalmente dependente do GPS, totalmente, para tudo. Por outro lado, alguns especialistas acreditam que seria extremamente difícil para os Estados Unidos simplesmente desligarem o GPS no Brasil. O comentarista de tecnologia Pedro Doria, ele chegou a dizer que isso seria um feito de engenharia inimaginável e que, no máximo, daria para bloquear o sinal em uma área de 12 quilômetros quadrados. Abre aspas. Tem uma pequena dificuldade que é o fato de que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, seria muito trabalho ficar fazendo isso 12 quilômetros quadrados por vez e o tempo todo. Bom, segundo o próprio, que falou com a CBN, o mundo já não é tão dependente do GPS assim há muitos anos. Qualquer pessoa que tem um celular 4G já não usa só o GPS há muito tempo. A gente continua se referindo ao GPS porque o primeiro sistema de localização desse tipo foi o sistema GPS. Mas hoje o termo correto seria GNSS, que é a sigla em inglês para Sistema Global de Navegação por Satélite, porque o GPS é um deles. Ele explica que se o GPS americano falhasse, o Brasil até poderia buscar acordos com outros sistemas, como o europeu ou o indiano. O problema é que esses acordos não são tão simples assim de fechar. Vale lembrar que hoje só usamos o GPS dos Estados Unidos porque, de certa forma, a gente acaba pagando por isso. Toda vez que você compra um celular, parte do valor já inclui uma taxa para poder acessar esse serviço. Resumindo toda essa situação, hoje sim a gente depende do GPS dos Estados Unidos, só que ao mesmo tempo parece pouco viável que eles simplesmente encerrem esse acesso do dia para a noite. Ainda assim, eu acho mais provável os Estados Unidos darem um jeito de bloquear o sinal para a gente do que o Brasil conseguir fechar um novo acordo rápido com outro país. E sejamos sinceros, a gente não manda em porcaria nenhuma. Quem acredita nesse papo de soberania é só petista iludido. Tomara que o Careca e o 9 Dedos aí pisem no freio, porque no fim, quem paga a conta somos nós. E não esquece de me chamar no WhatsApp clicando no link aqui na descrição ou escaneando o QR Code aqui na tela, tá? Aproveita, não fica vacilando aí não.